Sejam bem-vindos ao meu canal de evangelização através da oração. Entenda que a partir do momento que você entende o que é uma oração, fica muito mais fácil entender as promessas de Deus, entender o que a Bíblia fala para nós, como usar a Bíblia em nossas orações e como orar incessantemente durante o dia, como ter uma vida de oração. Nós precisamos entender as promessas que Deus tem sobre a nossa vida. Mas, de cara, eu já preciso dizer para vocês o que o dicionário fala, que é uma oração. Então, bora lá que agora a gente vai aprender a andar com Cristo, entendendo por razão o que cada coisa quer dizer. E esse estudo sobre oração, eu fiz quando eu lancei um livro de orações. E eu acredito que Deus já estava trabalhando a minha pessoa para poder falar sobre isso posteriormente. E é claro que eu também entendo que essas coisas de verdade não vêm de mim, né? A minha boca está sendo usada para falar o que o Espírito Santo quer que você receba. Então eu vou falar para vocês, até lendo aqui, para não fugir do que realmente foi escrito no livro naquele momento, porque eu tenho certeza que era o próprio Espírito Santo manifestando a vontade dele para que as pessoas entendessem em razão e não por emoção o que de fato uma oração quer dizer. Então assim, na Oxford Language, que é um substantivo feminino, fala que oração quer dizer súplica, pedido dirigido a Deus, a um santo, a uma divindade, uma reza, uma prece, ou predica um sermão ou uma pregação. Também pode ser um discurso e ter pronunciado em ocasião solene uma fala, alocução ou discurso. De novo falando de discurso, quer dizer, você está discursando para Deus em oração, né? Na gramática, frase ou membro da frase que contém um verbo. Eu amo quando fala de verbo, porque olha só. Na versão da Bíblia ARC, nós temos João 1:1 que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e era Deus. Aqui está falando de Jesus. O verbo era Deus e estava com Deus. Várias vezes na Bíblia ele fala o eu sou. Eu sou é verbo em primeira pessoa. É Jesus Cristo em verbo. Lá no início ele fala que no princípio era o verbo. Por que no princípio era o verbo? Ele era a palavra. Porque a Trindade estava aqui. Lá em Gênesis você vai ler assim, e Deus e o Espírito Santo pairava sobre a terra sem forma e vazia. E Deus veio e disse. E quando ele disse, a palavra que saiu da boca dele era o próprio Jesus Cristo, manifestando todas as coisas. Porque Deus é Deus, ele poderia só estalar os dedos e fazer tudo acontecer aqui nessa terra. O Espírito Santo já estava, andando sobre as águas e se movimentando sobre as águas. Por que o Espírito Santo já não fez tudo? Porque eles agem em trindade. Então, o Espírito Santo se movimentava. Mas só depois que Deus veio e disse, então o Espírito Santo se movimentando, Deus estando ali e dizendo, Jesus Cristo seria o verbo nesse momento, que as coisas se fizeram. Por isso é tão importante cuidar com as coisas que você diz, né? Porque da mesma fonte não pode sair águas doces e amargas. Você está vivendo aquilo que você tem declarado sobre a sua vida. Preste atenção. Entendendo quem Cristo é e como ele faz as coisas, a gente vai conseguir entender o que é uma oração. E é por isso que é tão importante orar. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, quando nós temos o Espírito Santo morando em nós, então nós declaramos coisas boas a Deus. E aí sim, minha amiga, com fé, tudo que pedirdes em meu nome receberá. Essa é a palavra de Jesus Cristo para nós. Em 2 Coríntios 5:20 diz o seguinte, isso aqui é muito importante para você que está caminhando em fé aí. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. O que isso aqui quer dizer? Gente, o que é um embaixador? Sabe quando tu compra uma maquiagem, tem uma influenciadora, uma artista que tu gosta e ela é embaixadora dessa marca? Ponto. É isso. Nós somos representantes de Cristo aqui na Terra, embaixadores, da mesma forma como os famosos são representantes daquela marca. Nós não podemos agir diferente do que Jesus Cristo agiria aqui na Terra. Como que nós vamos representar alguém agindo diferente? Na maioria das vezes a gente está representando Satanás e não foi para isso que Deus nos criou. Nós precisamos nos adequar a ser exatamente como Jesus foi aqui na Terra, porque ele veio ser modelo para nós. Ele não precisava disso, porque Jesus já está na eternidade, ele já está na salvação, ele é Deus. Mas, ainda assim, em João 1:12 diz, mas a todos quantos receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. E o que isso quer dizer? Jesus Cristo, ele não precisava de nada disso. Ele quis vir nos salvar. Por quê? Porque nos ama.
Havia um abismo entre nós e Deus antes de Jesus Cristo. Então, como é que faz para que nós consigamos chegar até Deus se tem um abismo entre nós? Jesus veio e através da cruz, através do seu sangue, ele fez uma ponte sobre esse abismo. Quem for, por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há como chegar ao Pai senão por mim. Porque a cruz é a ponte até Deus. O sangue de Jesus Cristo nos lava dos nossos pecados, das nossas iniquidades. E é por isso que, aceitando Jesus Cristo, nós podemos ir até Deus. Não mais como criaturas de Deus, que é o que somos antes de aceitar Jesus Cristo. Porque Deus, de fato, nos criou. Mas nós só passamos a ser filhos dele ao nascer de novo em Espírito. E é quando nós resolvemos descer as águas e nos batizar. Porque não queremos mais ser como éramos antes. Então nós descemos as águas, porque em ato profético morremos debaixo d'água e renascemos das águas, exatamente quando nascemos lá da nossa mãe. Ela não tinha uma bolsa de água dentro dela? Ponto. Nós nascemos das águas. E de novo nós renascemos das águas agora de Deus Pai. Para se sentir filho, você precisa disso. Precisa do batismo. Precisa de Jesus Cristo. Porque você precisa renascer das águas para deixar de ser criatura de Deus para ser filho. Porque filho é herdeiro. Filho tem direito a toda a herança. Filho tem DNA. Para se sentir filho, você precisa disso, do batismo. Em quanto tempo depois que eu aceito Jesus posso me batizar? Quando você quiser. Quando você quiser. Você só precisa ter a certeza dentro do teu coração. Eu mesmo não entendo porque tem gente que demora tanto para se batizar. Porque eu primeiro preciso mudar para depois ir para Cristo. Ninguém toma banho para tomar banho. Ninguém se limpa para tomar banho. As pessoas tomam banho para ficar limpas. Então você vai para Cristo e ele te limpa. Deixa que ele faz, não tenta fazer pelas tuas próprias mãos, porque tu nunca vai conseguir. Porque se a gente pudesse fazer isso, Cristo não precisaria ter vindo, né? Então você vai para Cristo e vai na certeza de que com intencionalidade. Eu tô indo porque é isso que eu quero da minha vida. Ah, mas Satanás vai te tentar. A coisa vai ficar difícil, sim. Mas se você tiver certeza de que é Cristo que você quer seguir, nada vai te parar. Porque você tem um pai. E quando você tem a certeza de que tu é filho, vou chegar lá. Em Marcos 10:15 fala, em verdade vos digo que qualquer um que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Por quê? Porque criança é dependente do seu pai. Criança depende não só da provisão dele, como da proteção. O que Deus quer de nós é dependência total. Mas como é que agora você com 30, 35, 40, não sei quantos anos você tem, mas se você é adulto, como que você, na idade adulta, vai se sentir filho em dependência total de Deus, se agora que você conseguiu sua dependência, você quer ser dependente, você luta por si mesmo. Quando você é filho, você sabe que você tem um pai. E quando você se sente criança perto desse pai, você sabe que tu tem o rei dos exércitos sendo teu pai. Tu vai se incomodar com o quê? Ele é rei, dono de tudo, provisão vai ter. Ele é o rei dos exércitos, esmagou a cabeça de Satanás. Tu vai se preocupar com o quê? Não precisa, porque quando tu é filho, tu se sente filho, e herdeiro, e amado, cuidado, provido, protegido. Em Romanos 8:6 diz assim, o próprio Espírito, com E maiúsculo, testifica com o nosso Espírito, com E minúsculo, que somos filhos de Deus. E isso é uma certeza que se tem, sem nenhuma justificativa humana, de que somos filhos. Não tem como explicar, dizer, não, eu sei porque é um dos mistérios de Deus. Primeiro que se você tem fé, você acredita em tudo que está escrito. E se está escrito várias vezes que você é filho e que ele é teu pai, não tem mais o que discutir. Pela fé, você é salvo. Se for desbatizados e aceitar Jesus Cristo, será salvo. Ai, mas eu não consigo me sentir filho. Josi, eu não sei o que fazer para voltar para Deus, eu não sei o que fazer para sentir ele de novo. Então vamos lá? Vamos fazer essa oração? Eu vou deixar essa oração na descrição do vídeo para você poder printar e declarar isso para você diariamente até que você sinta que é filha. E depois disso, você também vai mandar essa oração para outras pessoas também se sentirem filhas. Porque algumas pessoas, elas deixam a coisa tão difícil que fica complicado de entender, quando na verdade é muito fácil. Se você seguir o passo a passo bíblico, se creres em Jesus, fores batizados, serás salvo. Se você nascer de novo, você é filho. E a partir daí você começa a declarar. Lembre-se, da mesma fonte não sai água doce e água amarga. Se você começar a declarar sobre a tua vida bênçãos, todas as promessas que Deus fez sobre a tua vida,
a tua vida vai mudar. Mas assim, ela vai mudar em 360. Em pouco tempo você não vai se reconhecer e não vai entender o que aconteceu. Porque as mudanças de Deus são muito rápidas. O de repente de Deus acontece no momento menos esperado. Se você quer ver essa mudança na tua vida, vamos ler comigo. Pai, eu tô aqui pra me declarar filha agora. Eu cansei de me sentir sozinha, eu cansei de acreditar nas mentiras sobre mim. Eu cansei de achar que eu sei de tudo, Pai. Hoje eu quero te pedir para me mostrar que eu sou tua filha conforme diz a tua palavra em João 1,12. Mas a todos quantos o receberem, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, Pai, eu recebo Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. E quero sentir o poder de ser tua filha, porque eu creio no nome de Jesus. E mais, Paizinho, me leve para esse lugar de criança, porque eu sou indefesa e somente tu pode me justificar, como em Marcos 10,15. Eu quero ser como as crianças que herdarão o teu reino e herdarão porque são filhos. E eu também sou. Faz-me sentir no meu espírito, Pai. Mas que tudo hoje eu te peço para restaurar em mim os sentimentos e a certeza de paternidade em ti. Manifesta o teu Espírito Santo em mim, em poder e santidade de filha que voltou para casa e para o colo do seu pai. Eu sou filha e co-herdeira em Jesus Cristo. Amém! Eu espero ter elucidado melhor sobre como orar, como pedir, baseado na Bíblia. Sobre como entender a paternidade de Deus. Eu sei que talvez você não tenha tido um pai nessa terra, mas no céu você sempre teve e sempre terá. Ai, mas Deus me abandonou. Mentira, tu que abandonou Deus. Porque o nosso pai, ele é tão, tão, tão bom que ele te deu o direito de escolher se você queria estar com ele ou não. E o nome disso é livre-arbítrio. Nunca é Deus que nos abandona, é sempre nós que o abandonamos. Sempre nós que se afastamos dele. E essa é uma verdade que a gente precisa admitir. Peça perdão. Volte para Cristo agora. Estamos em tempos de cumprimento de profecias, de promessa. Jesus está às portas. E Ele está batendo na sua porta e te chamando. Então vem para Cristo. Amém?